Bom, meu nome é Maurício Viegas da Silva, eu ocupo o cargo de administrador na universidade, ingressei na universidade em outubro de 1978. Eu estou com uma calça jeans azul escuro, com um paletó preto, uma camisa xadrez, estou usando óculos. Quando eu vim, eu trabalhei muito tempo na faculdade de veterinária, então de 78 a 95. Em 95 eu vim para a reitoria, trabalhando na pró-reitoria de planejamento com o professor João Luiz Becker, que à época ainda se comprava computador por meio de importação. E a universidade já estava com assim, uma densidade bastante importante de microcomputadores para as atividades tanto acadêmicas quanto administrativas. Então eu trabalhava nesta atividade. E à época, a Regina Ruaro me convidou em 95 para ser o diretor da divisão de qualificação, DQA, que era a época. Então, nessa época, nós promovíamos assim um número expressivo, muito expressivo, de ações de qualificação para utilização do pacote Office, que na época acho que nem era pacote Office, era Windows, DOS, e-mail, se fazia curso de capacitação. Então, houve então uma capacitação de desenvolvimento massivo, tanto para servidores quanto para docentes, de novas ferramentas de comunicação e de armazenamento de dados por conta de softwares que poderiam assim apoiar junto a espaço já no CPD de guarda de dados da universidade, que à época ainda era muito direcionado para as ações de matrícula de estudantes, depois começou a se expandir para outras atividades. Bom, aí depois foi a minha primeira passagem pela área de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento, na época era Superintendência de Recursos Humanos. Depois eu retornei à área de pessoas como um todo, gestão de pessoas, por convite do professor Carlos Ferraz Heinemann, que foi... José Carlos Ferraz Heinemann, foi pró-reitor em 2004, ele me convidou para servir-se para a professora Maria Adélia Pinhal de Carlos e depois da Jerusa, que completou o mandato. Então, fiquei 4 anos como vice pró-reitor, e na época eu atuava também, acumulava com a direção do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas. E em 2008 fui convidado pelo professor Carlos Alexandre Neto, reitor, para assumir a área de gestão de pessoas. Foi quando nós trocamos o nome para a Progesp, para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que nós entendíamos que era uma gestão muito maior que desenvolvimento, no sentido de que se podia possibilitar de maneira muito mais ampla o desenvolvimento pessoal alinhado à qualificação profissional dos servidores. E esse desenvolvimento se dá por meio de ações de programas como qualidade das relações interpessoais, as questões de ética, as questões de boa convivência, as questões de estímulo, né, a se empreender no ambiente administrativo e técnico. A época ainda é muito calcado para as atividades de servidores técnico-administrativos. Bom, e em 2012, né, nós, então, para a Reitoria de Gestão de Pessoas, identificamos um concurso, por assim dizer, como é que chama? Uma premiação era consequência, mas assim, estímulo a identificar ações e programas importantes no serviço público, no que se referia à época à gestão por pessoas. Então, a universidade participou deste edital, né, se credenciou esse edital por meio do nosso programa que já vinha sendo implementado na DQA, que eram as trilhas de aprendizagem, né? Qual seja, então o servidor, vamos dar uma guisa de exemplo, um servidor de um cargo muito amplo, de atuação muito ampla, como assistente de administração, que a pessoa pode trabalhar na área contábil, pode trabalhar na área administrativa, ela pode trabalhar num programa de pós-graduação na área jurídica. Então, os cursos, né, não poderiam estar atrelados exclusivamente ao cargo, e sim às atividades que a pessoa desempenhava, né, para atender às atividades do seu cargo. Então, se buscou essa nomenclatura e esta forma de fazer
de estimular o crescimento por meio da qualificação, que o servidor poderia escolher num leque de ações ofertadas, né, aquelas que mais estavam direcionadas à sua atividade, à sua ocupação sistemática na universidade, qual seja, então, se buscava a sua trilha, né, dentro de um grande leque de cursos oferecidos, a trilha que mais se aproximava ou que se aproximava de maneira muito mais consistente das suas atividades dentro da universidade. Isso, evidentemente, com a chancela da chefia imediata, que percebia uma correlação, né, dos cursos ofertados e do curso escolhido pelo servidor com uma correlação às suas atividades ocupacionais, isso do ponto de vista mais técnico. E do ponto de vista mais de desenvolvimento pessoal, enfim, aí se trata de uma trilha muito mais voltada à sua percepção de mundo, à sua atuação na universidade. Essas trilhas de aprendizagem nos possibilitou uma maior aderência, né, dos servidores aos cursos de capacitação, por conta que eles se sentiam muito mais próximo daquela atividade que estava sendo ali aprimorada, né, e ofertada pela Edurgs. Bom, então em 2012, quando nós nos inscrevemos para essa premiação nacional, nós fomos contemplados então como a universidade com o curso de inovação, né, um programa de inovação de capacitação dos servidores por meio das trilhas de aprendizagem. Então, que foi chancelado pelo Ministério para o Planejamento e Gestão como uma ação importante para os servidores do país como um todo, servidores públicos federais. Bom, depois, então, chegamos à Edurgs. Por que Edurgs, né? Por que esse nome tão importante, tão reconhecido, né, pelos servidores docentes e técnicos da universidade? O que se percebeu à época? Uma grande maturidade institucional, Fernando, né? Maturidade institucional do ponto de vista tanto dos servidores da universidade, servidores docentes e técnicos administrativos, bem como da gestão, né, e da alta gestão da universidade, quanto à necessidade e a possibilidade que nós tínhamos por essa já mencionada maturidade institucional dentro da própria Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que tinha condições de implementar uma escola de desenvolvimento. O que essa escola veio fazer? Ela veio ainda ampliar, né, essas possibilidades de crescimento pessoal e institucional. E eu gostaria de fazer um registro assim, bem importante no que se refere à qualificação do quadro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Todos os docentes, ou praticamente todos os docentes que ingressam na universidade, têm como educação formal exigida o mestrado. Raramente ingressam que não tenham pós-doutorado, porque a seleção sempre é muito grande e a classificação, evidentemente, se dá por uma qualificação muito importante dos docentes, por meio dos cursos realizados e também dos artigos publicados em revistas de grande impacto. Bom, então, o que a Edurgs vai fazer de qualificação desses docentes que já ingressam na universidade com grande qualificação? Bom, o que nós fomos buscar, então? Fomos buscar ações que nós entendemos que também poderíamos contribuir, que foi uma série de ações por meio do PAAP, que é o Programa de Aprendizados Docentes, e mais ainda um projeto muito caro, muito legal que aconteceu, que foi a docência colaborativa. Então, se nós não temos, e não deveríamos, e não há necessidade pontual da Edurgs atuar do ponto de vista da qualificação, né, docente, mas ela tinha um espaço muito importante, os docentes que estavam ingressando, e muitas vezes também os docentes mais antigos na universidade, são as questões de ensino-aprendizagem que são sempre muito caras, se percebe inclusive para a aderência dos estudantes, para a permanência, o foco de permanência de estudante e a capacidade docente de estimular os seus estudantes. Então, nós buscamos, por meio da docência colaborativa, esse espaço que foi muito bem aceito, e a docência colaborativa ela se dá por meio de conjugação, de atuação de docentes de áreas distintas. Ou seja, pegava lá um professor da bioquímica com um professor de música, com um professor de geociências, né? E esses professores tinham uma interação entre eles, inclusive de acompanhamento, né, de aulas desses docentes. Dois acompanhavam
um ministrando aula, depois ia se invertendo, e se percebia que muitos dos aspectos, especialmente de disciplinas mais áridas, né, como se percebe um grande número de reprovação, especialmente na área mais dura, como nas partes assim, especialmente de matemática, sabe-se que tem uma repetição, uma reprovação importante. Buscar então que com esses docentes, né, com essa docência colaborativa, se fosse encontrar mecanismos de atuação, de discussão entre os próprios docentes, e foi um trabalho muito importante que houve uma adesão assim de todas as áreas do conhecimento, com professores atuando nesta metodologia de ensino, que nos deixou à época assim muito felizes, acho que o termo é esse mesmo, satisfeito de ver a capacidade de maturidade institucional de uma escola de desenvolvimento também poder atuar, né, nesta área. Eu gostaria de falar sobre o Programa de Desenvolvimento de Gestores, que também também tem um foco muito importante junto aos docentes. Então, o que é o Programa de Desenvolvimento de Gestores? É a formação dos servidores docentes e técnicos, né, em cursos e ações de gestão da universidade. Gestão da universidade, na universidade, e principalmente questões vinculadas à gestão de pessoas, as questões todas de patrimônio, de orçamento, as questões éticas, as questões disciplinares, né, entre outras questões que são importantes, voltadas à saúde. E por que docente na questão de desenvolvimento de gestores? Eu gostaria de registrar que mais de 60% dos cargos ocupados na universidade são ocupados por maneira eletiva, maciçamente por docentes. Ou seja, o reitor, diretor de unidade acadêmica, chefe de departamento, coordenador de graduação, de pós-graduação, entre outras áreas, né, da universidade, são eleitos. E muitas vezes esses docentes que são chamados, né, a desempenhar um cargo de direção não têm uma formação, né, administrativa, não têm uma formação de desenvolvimento administrativo como um todo. Então nós sentíamos muito esta carência, né, e muitas vezes docentes jovens ingressando na universidade que já assumiam cargos de direção, necessitando então de um aporte de desenvolvimento de gestores, ações importantes. Então, o que eu quero registrar com esse 60% é que, de maneira eleita, fazem a gestão da universidade. Nós não temos sucessão na universidade do ponto de vista clássico. Nós temos a sucessão do ponto de vista das pessoas que conhecem a universidade como, né, de maneira mais conceitual, conhece o curso, né, aonde ministram a aula, mas não tem essas questões do ponto de vista mais gerencial da universidade e do serviço público. Então, ela veio trazer uma lacuna também no que se refere à questão da sucessão na universidade. E isso também se dá do ponto de vista dos técnicos administrativos, que eventualmente não, de maneira muito importante, assumem cargos de direção que também precisam uma qualificação nesse sentido. Foi um curso muito importante, eu me recordo do início da primeira turma, nós fizemos no Salão de Atos da reitoria, convidamos o então ministro Paim, ministro da Educação, que veio fazer a aula inaugural, muitos auditores da CGU e do TCU participaram do evento, inclusive verificando como um caso de sucesso que poderia ser recomendado para outras instituições, assim também utilizarem esta metodologia de gestão, né, e principalmente o desenvolvimento dos gestores que assumem cargos no serviço público, no nosso caso aqui, muito particular, como eu falei, que é a questão da sucessão, que ela se dá de maneira muito particular em relação a outros órgãos públicos. E tem uma questão muito importante, Fernando, que se traz de maneira muito mais próxima o gestor docente com o gestor técnico-administrativo. Então, um trabalho muito mais próximo e muito mais fluido, né, e mais conceitual de papéis e de atuação, né, inclusive de uma proximidade muito maior, eu diria, com os órgãos da administração central, que normalmente a grande gestão
ela está mais vinculada à administração central do ponto de vista de dar suporte à unidade, né? Todo o sistema de matrículas, né, é desenvolvido na administração central, todas as questões de sistemas de suporte de materiais e patrimônio, todo o suporte de gestão de pessoas, o suporte às questões todas de estudantes, tanto da PRAE quanto da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, da Pró-Reitoria de Pesquisa, da Pró-Reitoria de Extensão. Então, os grandes programas de desenvolvimento do ponto de vista sistêmico, né, eles estão sendo desenvolvidos, ou são ofertados, desenvolvidos e ofertados pela administração central e aí maciçamente por técnicos administrativos, então uma proximidade com os docentes, né, e os servidores que estão nas unidades acadêmicas, né? Então isso traz um papel muito importante, né, uma forma muito importante de integração e de registro de competências, né? O Censo de Desenvolvimento, mas o Censo de Desenvolvimento ele veio, é um segundo estágio, por assim dizer, Fernando, de um pouquinho anterior, que foi a gestão por processo, né? Então, o que se identificou? Gestão por processo na universidade, como eu havia relatado anteriormente, a universidade tem uma capacidade instalada de sistemas que dão suporte à gestão e à academia muito importante. Então, o que nós buscamos por meio da gestão por processo? A qualificação destes processos como um todo, com o desenho do processo no estágio atual, as melhorias que eram necessárias, bem como as possibilidades de sistematização dos processos de trabalho como um todo. Então, isso foi um trabalho muito importante e depois, né, olha, nós estamos do ponto de vista de gestão, é uma universidade que tem uma maturidade muito importante, qual seja, esta é uma universidade que há muito tempo, no dia da formatura, ela entrega o canudo, que hoje já está digital, mas entregava o diploma físico. Ou seja, há uma necessidade, uma maturidade de gestão muito importante para que no dia da formatura o diploma seja entregue, quando muitas, enfim, em outras situações levam enfim, 6 meses a 1 ano para entregar um diploma, né? A nossa universidade, o que significa isso? Que sempre houve uma preocupação da gestão com a atividade acadêmica. Então, a gestão por processo veio ainda a aprimorar mais essas questões. Bom, aí vamos chegar ao censo. Bom, se nós precisamos, né, queremos cada vez mais desenvolver a universidade, o papel da universidade, o papel estratégico da universidade de levar, né, conhecimento à sociedade, fazer uma inserção cada vez maior à sociedade para que essa sociedade tenha um desenvolvimento importante, nós temos que conhecer mais a nossa realidade, né, buscar mecanismos, né, de identificar, de conhecer, para que se possa ter ações nesse sentido. Então, o que foi o censo, né, dos servidores da universidade? Censo de servidores docentes e técnicos administrativos. O que se buscou verificar? A questão de prioridades, conhecimento, áreas de atuação, em que áreas gostaria mais de, eventualmente, de contribuir, e qual a maneira que percebia a sua atuação na universidade, como ele percebia a questão da avaliação do seu trabalho na universidade. Então, o trabalho docente, muitas vezes por meio da avaliação de órgãos externos e dos próprios estudantes ao final de cada período, os servidores técnicos administrativos pela avaliação de desempenho. Então, nós queríamos e precisávamos, né, ter instrumentos de identificação, né, desse censo, de como os servidores percebiam essas questões como um todo. E nós também tínhamos, né, à época, muito caro para a Progesp, um projeto de gestão por competências, né? Então, para se chegar a uma gestão de competências, especialmente a questão de seleção, né, por meio de concurso público, aí falo mais em relação a técnicos administrativos, que os docentes têm lá dentro do departamento a área que mais necessitam naquele momento ter docentes atuando, que é uma área estratégica daquele departamento. Do ponto de vista dos técnicos, nós precisaríamos, então, saber quais as maiores carências da universidade e, principalmente, as competências, os conhecimentos, né? As competências, melhor dizendo, não tanto o conhecimento, as competências para desenvolver
o cargo. Então, o censo ele foi uma ferramenta, e é uma ferramenta muito importante, inclusive para agregar no concurso público, saber qual o perfil dos servidores que nós precisamos, né, selecionar para atuar na universidade, tendo em vista as competências requeridas. E aí também volta, né, a nossa EDURGS no sentido de completar esta lacuna, né, de que, né, qual a competência necessária para que aquela atividade docente, tanto do ponto de vista técnico, de laboratório, da questão de engenharia, da questão das artes, da questão social, enfim, das ciências sociais, da área dura, né, se busque, então, a seleção de um servidor que vai fazer um candidato que faz o concurso à universidade, bem como já um itinerário, né, um itinerário formativo, uma trilha de aprendizagem que venha a suprir, né, essas questões de necessidade de competências, né. E eu uso uma expressão que muitas vezes, assim, ela pode se tornar um pouco talvez até um pouco controversa, mas é o seguinte: conhecimento está no processo, a competência está na pessoa. Mas o conhecimento não está nas pessoas, a competência está na pessoa. Acho que se o conhecimento, do ponto de vista, claro, aí mais caricato, por assim poder dizer, por mais artístico, né? Se o processo está devidamente desenhado, né, o conhecimento está no processo, muito bem desenhado para que, eventualmente, quando alguém não possa fazer aquele processo de trabalho, ele tendo competência e este processo esteja bem estruturado, vai facilitar e vai trazer uma maior a consistência, maior rigidez ao processo de trabalho. Vou dar um exemplo muito caro para qualquer servidor da universidade, que é um processo de aposentadoria. Então, se um processo tem um nível de motricidade finíssima, né, uma acuidade finíssima, uma rigidez muito importante quanto aos aspectos legais, nós vamos ter a certeza, né, de que o servidor com competência para estar naquele setor, ele vai ter um índice, né, de equívoco muito menor que se o processo não tivesse aquele conhecimento no processo devidamente desenhado. Então, são questões muito importantes para a gestão de pessoas em qualquer instituição, e particularmente nossa na universidade. Daí a EDURGS continua com um papel muito estratégico de formação dos seus quadros. O censo, ele, na verdade, ele é inovador, né? Não tem muitas universidades. Não, então, não, ele virou, não, até, não. A gente teve bastante visitas de Sim, universidades para conhecer EDURGS, sim. Foi apresentado. O censo ele veio trazer essa, enfim, entre outras ações assim frutíferas, né, para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e mercê da qualificação dos colegas que lá estavam e que permanecem na Pró-Reitoria, de uma maturidade adicional na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas muito importante para identificar e buscar na academia, né, elementos importantes de se aplicar à gestão pública, né. E daí, inclusive, a apresentação desses trabalhos do censo de servidores que fomos levar à ENAP, entre outras ações de capacitação que a ENAP identificou que a nossa universidade, que a nossa, né, Progesp tinha e tem competências para apresentar para a sociedade como um todo e para os demais servidores que compõem a administração direta e indireta.